Lucas Paquetá para o Super Mundial de Clubes? Novidades sobre João Félix. Chelsea aceita negociar, mas tem sempre um mas que pode atrapalhar. Mas vamos falar sobre isso. Flamengo acha o ponta tanto desejado e o jogador joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Será esse o ponta que Felipe Luiz pediu? Mercado da bola está agitado. Felipe Luiz entre a cruz e a espada para o jogo contra o Central Córdoba. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Flamengo joga amanhã na Argentina contra o Central Córdoba. Jogo este que é importantíssimo e há quem diga que seja o jogo mais importante do semestre. Isso tudo porque, dependendo da combinação de resultados do grupo do Flamengo na Libertadores, o Flamengo pode tornar-se líder. E aí, depois joga 2 jogos em casa, contra a LDU e contra o Deportivo Táchira. Mas como vai funcionar essa combinação de resultados? Vamos lá. Mas antes de falar, Flamengo amanhã joga na Argentina e quer manter o tabu de uma invencibilidade de 8 anos. É isso mesmo, 8 anos sem perder na Argentina. A classificação do grupo do Flamengo é a seguinte: Central Córdoba com 7 pontos, LDU com 5, Flamengo com 4 e o Táchira com 0. Mas vamos lá. O Central Córdoba tem 7 pontos. Tem 4 gols marcados, 2 gols sofridos e o saldo de gols, 2. A LDU, 5 pontos. 2 gols marcados, nenhum sofrido e saldo de gol, 2. Beleza. Flamengo, 4 pontos. 2 gols marcados, 2 sofridos e 0 de saldo. Vamos lá. Se o Flamengo ganhar 2 gols de diferença, vamos imaginar lá, 2-0, o Flamengo passa a ter 4 gols de saldo e 2 gols sofridos. Passa a ter 2 gols de saldo. Desculpa, o Flamengo faz 2 gols, passa a ter 4 gols marcados, sofreu 2, passa a ter 2 gols de saldo. O Central Córdoba ficaria com 0. LDU e Deportivo Táchira, o Flamengo aí, se a LDU empatar com o Deportivo Táchira, o Flamengo vencendo com 2 gols de diferença, o Flamengo toma a dianteira do grupo. Se a LDU perder, esse seria o resultado melhor ainda para o Flamengo. O Flamengo aí fica tranquilo na primeira posição. E aí, quem vai se matar é LDU e Central Córdoba. Lembrando, o Flamengo joga o próximo jogo, a 5ª rodada e a 6ª rodada no Rio de Janeiro. A 5ª rodada contra a LDU e a 6ª rodada, o último jogo da fase de grupos, contra o Deportivo Táchira. Uma vitória da LDU e o Flamengo vencendo o Central Córdoba por 2 gols de diferença, o Flamengo fica na 2ª colocação. Volta a estar aí na marca da classificação aí, entrar de novo para a classificação das 8avas de final. Só que joga o jogo seguinte contra a própria LDU, dentro do Rio de Janeiro. Então, esse jogo contra o Central Córdoba é de suma, mas de suma importância. Se a LDU perder para o Táchira ou empatar, o Flamengo vencer por 2 gols de diferença, o Flamengo fica em primeiro. Se o Flamengo vencer com contagem mínima, a LDU vencendo, o Flamengo continua em terceiro. Porém, joga em casa contra a LDU. E aí faz a diferença, tira a diferença, que ele vai ter que ganhar. De qualquer jeito.
Então o Flamengo, para não depender dele, ou depender de outros resultados, precisa vencer esses 3 últimos jogos. Amanhã contra o Central Córdoba, depois contra o Deportivo com a LDU e no final contra o Deportivo Táchira. Independente se amanhã consegue se tornar líder ou ficar aí na fase de classificação para a próxima fase. O Flamengo tem que vencer os 3 jogos. Os 3 jogos são importantíssimos para as pretensões do Flamengo. Lembrando, o Flamengo não perde na Argentina tem 8 anos. 8 anos. Para esse jogo na Argentina, o Central Córdoba, o Flamengo não contará com Everton Cebolinha e com Gonçalo Plata. O Everton Cebolinha aí com uma contusão próxima ao tendão, não é no tendão de Aquiles, está sentindo dores, por isso foi preservado para a partida e está entregue ao departamento médico. E o Gonçalo Plata aí com edema no joelho, que o tirou do jogo passado e volta a deixá-lo de fora de mais uma partida. O Flamengo aí então já sabe que tem 2 desfalques para esse jogo, para essa partida. Bom, saindo da Libertadores, vamos falar de Super Mundial? Isso mesmo. Hoje o Leão foi cortado de vez da fase do Super Mundial de Clubes, do grupo do Flamengo. Perdeu o recurso aí que ele ingressou no CAS da FIFA, e aí a FIFA vai fazer um jogo entre Los Angeles FC e o América do México. Quem vencer vai ser adversário de Flamengo, Chelsea e do Esperance da Tunísia. Voltando aí agora, vamos falar, né? Felipe Luiz entre a cruz e a espada, isso mesmo. A gente trouxe no vídeo de ontem que a curiosidade, né? As 3 derrotas que o Felipe Luiz tem no seu currículo no time profissional, treinando o Flamengo como no time profissional, tem um personagem central, Léo Pereira, isso mesmo. Nos 3 jogos que o Flamengo perdeu, o Léo Pereira cometeu 3 pênaltis. Um contra o Fluminense o ano passado, contra o próprio Central Córdoba no Maracanã esse ano e na partida passada contra o Cruzeiro, que ele faz o pênalti onde o Gabriel Barbosa bate, o Rossi defende, mas pega o rebote. Isso mesmo. Por que ele está entre a cruz e a espada? Felipe Luiz, em umas entrevistas anteriores, disse categoricamente que Léo Pereira, para ele, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Mas e daí? Pois bem, o que está acontecendo? Ele está pensando em sacar o Léo Pereira e colocar Danilo no lugar. Mas aí ele entra em contradição. Como que ele vai tirar o melhor zagueiro do futebol brasileiro, na opinião dele? Então, a gente vai ter que ver essa história aí. O certo é, a torcida está pedindo para que essa movimentação do Felipe Luiz aconteça. Que ele saque o Léo Pereira e coloque o Danilo. Vamos aguardar aí para a gente ver. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola? Todo mundo falando aí sobre João Félix. E o Chelsea aceita negociar com o Flamengo sem nenhum problema. Só que ele impôs algumas condições. Uma, o Flamengo arcar com o salário integral do jogador, 10 milhões e meio. E outra, o Chelsea topa, mas ele quer reaver o valor que ele contratou o jogador, 25 milhões de euros, 162 milhões de reais. Felipe Luiz está aí ativo nessa negociação. Ele vê aí o João Félix. João Félix, alguns anos atrás, falou que não via nenhum problema de vir jogar no futebol brasileiro e que as cores vermelha e preta chamavam muito a sua atenção. Só que agora, ele mesmo já deixou avisado aos seus empresários
que não tem pretensão nenhuma de sair do futebol europeu. Porque, o salário que ele ganha, 10 milhões e meio de reais. O Flamengo vai conseguir arcar? Não, não vai conseguir arcar. Para ele vir para o futebol brasileiro, ele vai ter que diminuir drasticamente o salário. O Chelsea já deixou claro que pode até emprestar, uma negociação por empréstimo, mas o Flamengo tem que arcar com o salário dele. O Flamengo, por sua vez, quer o ok primeiro do jogador. Se o jogador der o ok, ele vai conversar com o Chelsea. E aí pode tentar um bem bolado. Felipe Luiz já conversou com o jogador, já deixou claro, já mostrou, o próprio Boto também já deixou claro e já mostrou que jogar no Flamengo hoje é uma vitrine mundial também, pela estrutura que o Flamengo tem, pela visibilidade que o Flamengo tem no futebol sul-americano e principalmente por ser um dos grandes clubes do futebol sul-americano que é reconhecido no continente europeu. Mas esse entrave é um dos grandes. Você abriria mão de ganhar 10 milhões e meio de reais para vir jogar no futebol sul-americano? O jogador está em baixa na Europa. Vamos deixar isso bem claro. A informação que a gente já trouxe, outros jornalistas e influencers também que cobrem o Flamengo e trouxeram também, e notícias vindo da Europa, dizem que Real Betis tem negociações aí encaminhadas com o jogador. E que o próprio Benfica também, onde o José Boto trabalhou o treinador Bruno Lage, que teve no Botafogo, subiu o jogador no Benfica, e foi aonde ele teve a sua melhor temporada na carreira, jogando no Benfica. Ele é cria do Porto de Portugal, mas se destacou no Benfica, que aí depois foi vendido pelo uma bagatela e já chegou a valer 600 milhões de reais. E hoje, 162. Não faz uma boa temporada no Milan, não fez uma boa temporada no Chelsea, clube a qual ele pertence. No Atlético de Madrid ele teve algum destaque. No Barcelona não se destacou. Então, assim, vamos aguardar as informações dos jornais europeus e principalmente espanhol está falando que ele tem negociações em andamento com o Betis. Mas também existe a possibilidade dele voltar para jogar no Benfica. Vamos aguardar. Mas o Chelsea não se opõe à negociação, mas é uma negociação bastante complicada. Bom, outra situação, o Flamengo aí parece que achou um jogador, o ponta, que ele tanto quer, que possa jogar pelo lado direito, que possa jogar pelo lado esquerdo, que saiba driblar e que sabe finalizar bem. Trata-se de Ramon Souza, paraguaio. Ele hoje está com 25 anos. Joga no Nottingham Forest. Inclusive aí é do mesmo dono do time que o Rodinei joga lá na Grécia. E que tinha interesse até pouco tempo na compra da SAF do Vasco da Gama. O grego que agora... Antonis, agora fugiu o nome do jogador, do dono do time do Nottingham Forest. Ele tem contrato até 30/6/2029. O seu valor de mercado hoje gira em torno de 13 milhões de euros. Ele joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Tem a facilidade de jogar, de traçar aí, de jogar em qualquer uma das duas pontas. A idade e as características e a maneira que está é o perfil que o José Boto aí e o próprio Felipe Luiz definiram para o Flamengo. Ele na temporada atual, ele tem 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. Palmeiras também está de olho no atleta. Assim, vamos lá. Não vejo, eu particularmente, depois que eu vi esse interesse, aí surgiu esse interesse,
jornais britânicos falando, a RTI Sports aqui também comentando, falando sobre isso. Eu fui ver alguns lances dele. É claro que a gente vê highlights no YouTube e tudo mais, tudo é uma maravilha, você fica babando pelo jogador. Só que não é tanto assim não, mas é um bom jogador. É um bom jogador, sim. Tá? É um bom jogador, sim. Mas vamos aguardar para a gente ver aí se realmente vai surgir, vai se tornar aí realmente interesse. Lembrando, o Flamengo aí quer, tirando o Jorginho, que já está acertado, mais 3 jogadores. Pode se tornar 4. Né? Um meio de campo, que está conversando aí essa negociação com o João Félix. Os pontas pelo lado direito e pelo lado esquerdo, sendo pontas que saibam criar e finalizar. Né? E se vender o Wesley para repor o Wesley. Essas são as principais assim, posições. Só que a gente também não pode esquecer, né? O Gerson também tem times da Europa de olho no volante, no nosso Coringa. Então a gente também não pode esquecer que aí pode ter que buscar mais reforços aí na temporada. Como o próprio Felipe Luiz deixou claro, vão sair jogadores e o Flamengo terá que repor esses jogadores. Mas a informação aí que está esquentando na Europa, para a gente finalizar o vídeo, é de Lucas Paquetá. Isso mesmo. A audiência em relação ao julgamento dele acabou. O veredito é esperado até o mês de junho. Existe um otimismo muito grande que o Lucas Paquetá seja absolvido. A gente já trouxe aqui vários outros influenciadores, setoristas do Flamengo e tudo mais. Há grande chance dele ser absolvido. E aí, inclusive no último jogo, o Lucas Paquetá, o negócio está mexendo tanto com a cabeça do jogador que ele tomou um cartão amarelo e ele começou a chorar no campo. A chorar. O que não deve estar passando na cabeça dele? Nossa, se tomei o cartão amarelo, daqui a pouco alguém faz a aposta aí e tudo mais, olha meu nome sendo envolvido novamente. Então o jogador está na pilha tremenda em relação a isso. E ele deu uma declaração, e pessoas próximas ao jogador, e isso está sendo comentado na Europa, que ele quer voltar para o Brasil. Isso mesmo. Ele quer voltar para o Brasil. O jogador hoje, no West Ham, ele recebe um salário de 4,2 milhões de reais mês. O West Ham quer vender o jogador porque tem interesse em contratar uma nova revelação. O City tá de olho com o Pep Guardiola, que é fã do futebol do Lucas Paquetá. O City já tinha perdido, por causa dessa situação do julgamento, 2 vezes o City não, o West Ham tinha perdido 2 vezes a proposta que o City tinha feito, girando em algo em torno de 60 milhões de euros, e o West Ham hoje aceita vender Lucas Paquetá por 23 milhões de euros. E aí, vale a pena trazer Lucas Paquetá? 23 milhões de euros? Ele cairia igual uma luva no meio de campo do Flamengo? Lembrando, nessa temporada ele está abaixo do que ele pode produzir. Claro, tem a questão do julgamento, isso está mexendo e tudo mais, a gente não vai nem entrar no mérito. Seria uma boa aquisição? Jornais ingleses garantem. E o portal de notícia RTI Sport também, que tem negociação aí, que Lucas Paquetá quer vir para o Flamengo e tem grandes chances dessa negociação acontecer. Será? Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Sentou o dedo no like? Dá essa moral pra gente. Quanto mais like o vídeo tem, mais satisfatório o YouTube entende que o vídeo está sendo. E continua replicando aqui na plataforma. Nos ajuda a crescer aqui. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar e compartilhar.
e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.